calma. Era surpreendente que uma missão de classe tivesse aparecido assim logo de manhã. Por isso, foi verificar se realmente era a missão de classe que ele imaginava ser. De frente para a tela do PC, observava. Após Arcana se tornar realidade, missões ficaram raras. A razão disso era simples. Não existiam mais NPCs na vida real para dar aquelas missões. Por isso, era necessário observar com atenção. Até as missões normais eram raras. Mas ele havia recebido uma missão de classe. Observava com atenção, e parecia ser uma missão normal relacionada à classe Caçador de Demônios. Pelo que ele sabia e se lembrava, essa não era só uma missão qualquer. Foi quando notou algo estranho. A informação dizia que Guyver, da classe Paladinos, começaria sua missão de classe. Aquela pessoa que era o ranking 1. As missões de classe eram dadas somente a uma pessoa dentre todos aqueles que possuíam a mesma classe. Por exemplo, na classe das feiticeiras, o Artigo e além. Ele sabia que era algo grande o suficiente para alguém virar notícia. Com isso, ele sabia que era uma missão incrível, que as pessoas diziam que poderiam até ficar entre os melhores do ranking se conseguissem uma. Agora, ele pensando nisso, era meio impossível para ele, já que tinha o nível 67, receber uma missão de classe. Era complicado. Mesmo assim, pegou o mouse e iria observar o objetivo disso tudo. E estava ali. Era como ele havia pensado. Afinal, ele era o único caçador de demônios existente. E para Grenfell, isso fazia sentido, sendo que Akan era o posto dos caçadores de demônios. Parecia até mesmo ser um grande lugar, mas na realidade era bem chocante. Ele se lembrava de ter ido lá quando era um simples jogador. Fez o seu treinamento ali e recebeu as boas-vindas como soldado. A cerimônia era precisa. Diziam que deveriam subir até o topo para ser admitido. A primeira permissão era essa, escalar o penhasco. Inicialmente parecia mesmo uma missão maluca. Ele se lembrava que naquela época, com seus cabelos prateados compridos, olhava e parecia mesmo maluquice. As missões são uma repetição sem sentido do trabalho duro, e a todo momento o líder gritava com eles: "Não parem, andem mais rápido." Depois, o NPC instrutor de treinamento dos caçadores de demônios falava: "É aqui que vocês ficarão daqui em diante." Era um lugar ruim. As instalações eram no mínimo inadequadas. Na hora da refeição, falavam: "Agora vamos comer." A cafeteria onde foram era bastante crítica, e mais uma vez deveriam continuar a subir aquele penhasco até que conseguissem apenas escalá-lo correndo. Era inacreditável. A única coisa que o NPC fazia mesmo por eles era gritar. Agora, com essa lembrança, o protagonista pensava: desse jeito qualquer um poderia ter desistido. No entanto, aquele caçador de demônios achava diferente. Demônios consomem a mente humana. Todos esses treinamentos eram para que me fizessem mais forte. Mesmo assim, aquilo estava no passado, e deveriam ver o que a missão aguardava. No entanto, o protagonista ficou um tanto desanimado quando viu aquilo na tela. Mesmo assim, o caçador de demônios parecia apreciar do seu jeito. E quando o cenário finalmente mudou, já estavam na UAA, União Anti-Arcana. Era uma filial daquele país, uma instalação formada para reduzir os danos e o caos no mundo. Eles contratavam todos os empregados que trabalhavam no desenvolvimento de Arcana em resposta aos updates de Arcana que iriam ser repelidos no mundo real. Eles coletavam informações relacionadas à Arcana e analisavam elas para os jogadores. Em outras palavras, eles trabalhavam muito. Naquele dia, após o jovem de cabelos pretos se espreguiçar e já estar com cãibra nos braços de tanto trabalhar, observou do lado o serviço do seu companheiro. Ele chamou por ele, perguntando se ele não achava que ia ter nenhum outro update de ruptura naquela semana. Para responder à pergunta, o Sanbei falou: "Já passou das 21, então não virá mais nenhuma, eu acho." Mesmo assim, tudo o que podiam fazer era crer nisso. A conversa dos dois era baseada no Raimund, que era o encarregado responsável pela página inicial que sempre postava as modificações ocorridas no sistema. Enquanto o outro de cabelo preto falava, o jovem de óculos simplesmente ficou apavorado com o que via na tela. Ali estava o que eles mais temiam. Uma nova atualização tinha chegado. Agora, os dois estavam apavorados.
Isso queria dizer que trabalhariam feito loucos novamente. Toda a agência estava apavorada. Pediam que desligassem os celulares para evitar os repórteres. O jovem de óculos daquela filial estava furioso. Pedia que desligassem os celulares o mais rápido possível. Agora todos sabiam. O novo demônio iria vir em breve. Era uma nova ruptura. A fortaleza do Conde, o território da família do Conde e os seus arredores. Novos monstros surgiriam, bestas sanguinárias do nível 220 a 250, soldados do Conde com níveis 300, cavaleiros do nível 350 e devotos do Conde Ascura de nível 390. O novo monstro havia sido nomeado. Aquele era o Conde Ascura, um demônio de nível 430. Agora sim aquela filial estava em desespero, já que o nível 430 era demais até para o atual ranking número 1, que atualmente já estava no nível 403. Essa não era uma atualização comum. O jovem de cabelos pretos perguntava: "E agora, o que faremos? Será muito difícil até mesmo se reunirem todos os melhores rankings que conseguirem." O Sanbei falava que aquele não era o problema. Teria que ser uma guilda inteira, talvez até uma associação. Olhando no monitor, notavam que a Torre dos Magos talvez ajudasse se conseguissem a ajuda dos NPCs de lá. No entanto, sabiam que os NPCs da torre não gostavam de se envolver em nada fora do domínio da torre. Agora, os dois estavam tentando encontrar uma saída, já que o jogo basicamente estava dizendo para eles desistirem e morrerem. Os dois estavam em desespero enquanto analisavam aquela nova atualização. Pensavam que realmente havia acabado e que aquela ruptura iria estourar. O jovem de cabelos pretos, aos gritos, dizia: "Pare, não tire conclusões precipitadas. Se falharmos na raid com a ruptura, aquelas coisas vão sair." No entanto, o jovem de óculos pensava que as atualizações até aquele momento eram manejáveis, mas aquele último destruía totalmente o equilíbrio e era impensável. Enquanto tudo isso acontecia, o belo jovem de cabelos prateados apenas seguia tomando seu chá. Ele estava bastante cansado, já que precisou correr 20 quilômetros e ainda precisava fazer 1000 flexões, 500 repetições de barra e 300 agachamentos. E agora sentia cada músculo do corpo quase que em ruínas. Por dentro, ele estava todo trêmulo, mas por fora mostrava uma paz e calma invejáveis. Mesmo com o corpo todo dolorido, ele ainda encontrou força para fazer suas compras e comer adequadamente. Havia feito um sanduíche de forma bastante desleixada, já que lhe faltava até mesmo força vital para se mexer. O protagonista pensava: "Puxa, mal consigo fazer um sanduíche perfeito porque todo o meu corpo está tremendo." Enquanto isso, Grandfell dizia que não era ruim fazer um sanduíche um pouco diferente de vez em quando. Mesmo estando assim, ele ainda tinha forças para olhar na janela de status. Na verdade, se sentia bem. Era como se tivesse completado algo. Eu teria desistido logo de cara se não fosse o orgulho do caçador de demônios em ter que completar tudo. Enfim, eu completei aquela missão chata. Agora ele estava deitado, enquanto os pensamentos rondavam sua cabeça. Ele estava super ansioso para ver qual era a missão do dia seguinte. No entanto, o dia amanheceu, e lá fora estavam as senhorinhas mexendo com folhas secas para chá. Ele, enquanto isso, fazia mais barras, e quanto mais treinava aquelas repetições insanas e intermináveis, parecia que mais o corpo dele se tremia todo. Se fosse pelo protagonista, já teria desistido e teria ido para a cama deitar e pedir um lanche. Tinha que fazer barras, correr, fazer flexões e depois repetir tudo novamente, e isso já fazia uma semana inteira. E assim que ele acabava de completar uma, magicamente surgia outra. Cada vez que ele terminava uma sessão de exercício, se sentava calmamente em um banquinho e sentia o corpo dele todinho tremer, enquanto ele observava aquelas tias separando pimentas. Daquela vez, o protagonista sabia. Consegui fazer isso todos os dias, provavelmente graças às características que dei ao Grandfell. Mesmo assim, olhava para a janela de status e pensava: quantas vezes vou ter que fazer isso para conseguir uma recompensa? A recompensa não vai ser algo como um corpo saudável e forte, né? Pois se for, não sei se vou ficar feliz. No entanto,
Após concluir as condições, ele recebeu de recompensa mais 2 em vigor e mais 2 em destreza. Assim que olhou aquilo, mal podia crer. Aliás, nenhuma das duas figuras realmente acreditava. Os itens que aumentavam características eram super caros, custavam milhões para aumentar somente 1 ponto. Era incrível, tinha acabado de aumentar as características em 4 pontos sem subir de nível. Mas se era uma missão repetitiva, queria dizer que essa ia ser a recompensa toda vez. Uma recompensa muito boa comparada à missão. Agora sim ele pensava que valeu a pena todas as vezes que achava que iria desmaiar depois dos treinos. Enquanto aquelas tias estavam ali secando pimentas e folhas de chá, o rádio delas estava ligado. Com isso, o caçador de demônios pôde ouvir as notícias que estavam sendo transmitidas. A nova atualização lançada nesta quinta-feira tem chamado bastante atenção. A maioria das guildas declarou que eles estão desistindo da nova raid de Ruptura. E não é apenas no rádio que aquela notícia estava transbordando, na televisão também. Nesta quinta-feira, a nova Ruptura, o território da família do Conde, foi atualizada, vindo com um novo monstro nomeado chamado de Conde Ascura. Enquanto o caçador de demônios escovava os dentes, podia seguir aquela notícia também pelo celular. O Conde Ascura, nível 430, é o maior já visto, e assumindo que a raid da Ruptura vai ser a mais difícil até agora, também havia um vídeo sobre os analistas da UAA estarem evitando dar seus pareceres. Falavam que, por enquanto, não tinham nada para dizer. Ao ver o nível daquele novo boss, o protagonista chegou a suar. 430? Quem conseguiria eliminar uma coisa dessas? E as notícias continuavam. Um especialista dava sua visão. Olha, o chefão final desta atualização, Conde Ascura, é nível 430. Acho que esse vai ser o chefão mais forte da história. Com isso, a organização UAA disse que o Conde Ascura é um vampiro e também um demônio. A notícia estava se espalhando como peste para todos os lugares. Em todos os veículos de comunicação estava lá aquela notícia do Conde Vampiro. O protagonista observava: demônios são os que os jogadores têm mais dificuldade de enfrentar. Eles ficam mais fortes a cada batalha que passam, e os jogadores têm que lidar com os status de anormalidade sem fim enquanto lutam com eles. É pior porque essas pessoas dizem que você precisa ter no mínimo 10 níveis a mais do que o demônio para conseguir derrotá-lo. E por isso, portanto, esse maldito do Conde Ascura deveria ser um monstro que ele nunca nem deveria sonhar em lutar. No entanto, enquanto pensava isso, a missão de classe designada a ele era justamente caçar o Conde Vampiro. Agora sim o protagonista pensava: o único vampiro que existe agora é o Conde, então isso está me dizendo para lutar com ele. É claro, ele estava com medo, era um fato que ele tinha que derrotar o inimigo impossível. Mas essas eram só as minhas emoções como Lee Royal. Meu batimento cardíaco está mais calmo do que nunca. Esse corpo não é meu, como eu me sinto como Grenfell que pensava dessa forma. Essa raça inferior está ameaçando interferir no meu precioso tempo. Vou puni-lo fortemente por este pecado. É claro, o protagonista sabia. Aquele bendito de cabelos platinados não iria ficar parado. Agora sim iria levá-lo para a morte iminente. Ele ainda estava em sua residência. Pensava que, de acordo com os resultados da busca, o Conde Vampiro estava na Rússia. Então o meu primeiro destino deveria ser a Torre dos Magos. Só não sabia por quê, porque tem um portal dentro da Torre dos Magos. O portal é uma magia de larga escala que teleporta imediatamente os usuários para qualquer lugar. Essa também é a razão de muitas guildas grandes ao redor do mundo estarem estabelecendo filiais naquele país. Até verificou no celular qual rota seria mais rápida e qual o transporte seria mais adequado. E enquanto o protagonista estava largado no chão com o celular pensando nisso, o caçador de demônios não tinha tempo a perder. Colocou o seu paletó e já estava pronto. O protagonista estava apavorado. Espere, não vá desse jeito, agora sim vai me matar de vergonha. No entanto, Grenfell parou na porta e disse que havia esquecido alguma coisa. O protagonista ficou satisfeito, agora sim iria vestir uma jaqueta de frio ou algo mais adequado. Não, apenas ele pegou uma mão cheia de sachês para chá. Com isso falava: não posso esquecer da hora do chá. Também pegou sua garrafa térmica, claro, para manter tudo quentinho. Não demorou e os repórteres e outros meios de comunicação já estavam ali de prontidão do lado de fora da Torre dos Magos.
Muitos deles estavam se preparando, pois de qualquer guilda importante que aparecesse, eles teriam que estar de olho para um bom furo. Todos os grandes rankings seriam alvos para uma possível entrevista. Um dos repórteres ainda falou: até parece, existem só alguns rankings que podem usar o portal mágico. E mais, o portal mágico consome muita mana. Assim que falou, parecia que estava brilhando. A guilda Gaon, seu líder e vários integrantes. Todos gritavam: vamos, corram, eles estão aqui, são eles, da guilda Gaon. Todos estavam obcecados por uma entrevista com o mestre da guilda, Nan Taimin. Queriam saber se ele iria para a raid da nova ruptura. Também queriam saber qual a razão para eles irem antes das outras guildas. Todos estavam se espremendo ao máximo para conseguir uma pequena entrevista que fosse com aquela celebridade. No entanto, o analista da guilda pedia: gente, por favor, vamos deixar a entrevista para mais tarde. Todos nós estamos ansiosos. No entanto, o líder da guilda parecia querer dizer algumas palavras. É uma pena, mas eu não sei como eliminar o Conde Vampiro. Quando foi que nós começamos a considerar esse tipo de coisa para enfrentar as rupturas? Agora todos estavam meio sem entender o que o líder da guilda queria dizer. Depois falou que assim que conseguisse a informação de como eliminá-lo, não compartilharia com ninguém, nem mesmo pela paz do mundo. A cada palavra que aquele líder da guilda dizia, deixava os repórteres ainda mais sem saber. No entanto, uma nova guilda apareceu, e todos os repórteres queriam agora saber deles. Agora as atenções estavam voltadas para Lox, o mestre da guilda Shining. Isso tudo porque Lox estava no nível 399 e era o segundo no ranking de jogadores. Um dos seus guarda-costas avisou para a guilda que dali para frente deveriam ir a pé por causa da multidão. Um dos integrantes daquela guilda achava que as palavras ditas pela guilda Gaon eram palavras duras demais para serem ditas assim. No entanto, o líder deles falou que o rapaz apenas estava muito nervoso, já que todas as grandes guildas estavam vindo para o país por causa da Torre dos Magos, e a posição daquela guilda estava ficando cada vez mais baixa. Falava que ele provavelmente estava apostando tudo naquela expedição. E, é claro, era verdade. E o analista e irmão do líder daquela guilda estava tentando fazer com que o jovem de cabelos vermelhos ficasse mais calmo. O irmão falava: calma, não é preciso ficar tão nervoso. Só precisamos ir com calma, um passo de cada vez. Vamos fazer nosso melhor. O irmão mais velho fazia o possível para tentar acalmar Nan Taimin. No entanto, ele queria saber se ele já tinha conseguido falar com o tal jogador surpreendente. O jovem dizia que até iria tentar, no entanto, teve aquela atualização e ele ficou ocupado demais. No entanto, o jovem de cabelos vermelhos teve uma ideia. Ora, você disse que ele é muito forte. Não acha que ele pode tentar vir nessa ruptura? Queria saber o que fariam se o encontrassem na Torre dos Magos. Era bem possível de isso acontecer, já que o caçador de demônios estava dentro de um coletivo. Mesmo com aquela confusão, ele ainda estava tentando observar o comportamento dos jogadores de nível acima de 300. Ele pensava: esse é o 100º vídeo que eu vejo sobre magia, e eu entendo completamente agora. Pensava assim enquanto se segurava para não cair. Na realidade, existiam 3 níveis para a ativação da magia: inspecionar a mana, interferir na mana e então manifestá-la, que era quando o poder saía de suas mãos. Ele tentou e saiu um pequeno raio de fogo e a chama cresceu. Das tantas pessoas que estavam dentro do coletivo com ele, um senhor disse enquanto dirigia a condução: ei, jovem, não use habilidades dentro do ônibus, é perigoso. Ele parou imediatamente, não sabia que conseguiria fazer assim de cara. O protagonista sentia muito mesmo. No entanto, o que saiu da boca dele foi diferente. Grafel é absolutamente capaz de controlar essa chama, mas eu vou parar se isso infligir medo nos passageiros. Cada vez que o jovem de cabelos prateados falava daquela forma, o protagonista sentia que um pouco do seu orgulho estava indo embora. Depois, deixou aquilo de lado e foi olhar mais uma vez no seu painel de notificações. Ali existia inimigo natural, maestria de prata, entre outras coisas. Observava que a habilidade não estava adicionada. Normalmente apareceria logo de cara na janela de estatística assim que ele a aprendesse. Agora não sabia se era apenas um bug ou se ele não tinha aprendido de fato magia. E com isso, o ônibus teve sua parada. Ele saiu e observava o quão alta era a Torre dos Magos. Não demorou muito e o interior dela estava repleto de pessoas, magos, e ele também estava entrando ali. Andava e olhava que aquela Torre dos Magos com seu interior parecia bem diferente do lado de fora.
Olhava para aquele fluxo de energia e pensava que ele deveria ser o portal. Foi quando olhou de novo e notou que tinha algo estranho. Pensou: o que é isso? É um sentimento vago, mas eu sinto como se eu pudesse manifestar a magia deste portal eu mesmo. Não, na verdade é diferente. Parece ser mais fácil do que a ignição de mais cedo. No entanto, quando ele estava apenas tentando tocá-la, alguém que estava louco para ver o pessoal da guilda simplesmente bateu com o equipamento na cabeça dele, empurrando-o para dentro do portal. Do lado de fora estava o líder da guilda Gaon e o irmão dele, que observava como ele era desajeitado, andando e empurrando as pessoas. Assim que viu isso, ficou bravo. Você está fazendo a gente parecer ser malvado. Quer que eu demita você? O homem dizia que sentia muito. No entanto, o analista ajeitava seus óculos e pensava que aquela pessoa que viu parecia muito com o Lee Royel. Mesmo assim, pediu ao irmão que se concentrasse e deixasse aquela picuinha de lado. Ele precisava de todos os equipamentos prontos para explicar a estratégia atrasada por ele, e falava: como vocês sabem, a localização nova da ruptura fica na Rússia. É assim que a ruptura se parece. O círculo exterior são os arredores do território. Existem centenas de entradas. O círculo interior é o território da família do conde. Existe por volta de 30 entradas. Por fim, no círculo central, a fortaleza da ruptura é onde o conde vampiro está. Essa é só uma suposição baseada na forma dos gráficos e nos últimos padrões, mas se a ruptura estourar, é muito provável que o castelo do conde vai ser invocado ainda na vida real. Do outro lado do portal já estavam no território, e ali os pinheiros se mostravam bastante gélidos. Era estranho, apenas passaram um portal e foram de um país para o outro. Aquele lugar já estava cheio de repórteres, pessoas fazendo suas próprias lives em tempo real. Todo mundo queria um pedacinho, uma fatia do bolo, por isso estavam espalhados esperando as pessoas que certamente tinham mais fama. Até que um deles notou aquele cara de paletó passando. Pediu ao cara que esperasse. Ei, ajuste sua educação, eu achei a ruptura primeiro. Aquele homem pensava que era mais um repórter lutando por espaço, no entanto cometeu um erro gravíssimo. Aquele caçador de demônios não tolerava falta de maneiras, por isso falou: suma daqui, eu não estou com paciência agora. No entanto, o protagonista queria no fundo dizer que não tinha tempo naquele momento e que estava com muito frio. No entanto, saíram apenas as palavras que Granfell queria pronunciar. Mesmo assim, ele estava com pressa, ele iria para a ruptura o mais rápido possível. Assim que se aproximou, o alarme foi soado. Os arredores do território, recomendado para níveis 240 a 270. Progresso de destruição 9,7. Ele estava satisfeito. Finalmente tinha chegado na ruptura dos arredores do território. Dali em diante esperava que fosse mais quente. E claro, lá dentro já estava acontecendo uma verdadeira luta pela vida. A jovem líder de guilda de cabelos alaranjados estava indo com tudo para cima de todos, e ela queria que sua equipe fizesse o mesmo. No entanto, o resto da equipe pedia a ela que fosse mais com calma, já que ela estava no nível 300, deveria parar de ir tão rápido e esperar pelos seus coleguinhas. Aquela líder de guilda era Leone Bellucci, uma jogadora de nível 348 e a 100ª no ranking, líder da guilda Berserker. No entanto, ela parou quando ouviu alguém dizendo que ela deveria falar mais formalmente. Ela queria saber quem era aquela pessoa para estar falando com ela daquela maneira e por que ela estava reclamando daquela forma irritante.